Que prazer, bastante gente entrando, bastante gente se conectando. Deixa eu ir ajustando aqui a câmera para eu ficar quietinha. Tudo certo? Vamos entrando. Cadê o pessoal? Vamos recebendo as pessoas. Dá esses segundinhos para o pessoal entrar. Aqui hoje eu já começo fazendo a revisão de ontem. Aí quem por um acaso ontem não conseguiu ver tudo, hoje dá conta de aplicar. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, vão dizendo para mim onde eu estou chegando, onde estamos, que, que locais eu estou chegando nesse nosso grande país. Rondônia, Bahia, onde mais eu estou chegando? Quais locais, quais regiões do nosso imenso Brasil eu estou chegando? Pernambuco, Maranhão, Pará. Sejam bem-vindos, Mato Grosso do Sul, Pará. Boa noite, Vanessa. São Paulo, Cariri, Ceará, Chique-Chique, Bahia, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar recebendo vocês. É um prazer estar chegando nas diversas e mais distantes regiões do nosso país. Eu sei que tudo isso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, tem um objetivo muito maior, né? Que são atingir os nossos alunos não só de eu consegui, né? É muito mais do que isso, é uma questão de uma alfabetização com propósito, com sentido, é a gente saber exatamente aonde a gente vai chegar, como que nós vamos, né, trabalhar com esses alunos de maneira efetiva, é garantir que esses alunos tenham o sucesso no seu processo de alfabetização, é garantir que esses alunos sejam olhados, que eles tenham um atendimento, uma situação de aprendizagem em que eles sejam as pessoas com maior impacto social, porque é a eles que nós buscamos e estamos querendo atender. São eles quem são os nossos maiores pontos de apoio, são eles quem nos dizem, né, exatamente onde nós estamos, onde nós queremos chegar, o que nós vamos fazer, o que nós estamos buscando, né? Então, hoje a gente começa para exatamente refletirmos sobre isso, sobre essa importância de pensarmos na alfabetização, por onde a gente começa, o que a gente precisa atingir, como que a gente vai atingir esses alunos de maneira efetiva, né? Porque esse também é o nosso segundo ponto, como a gente consegue atingir os nossos alunos de maneira efetiva, né? E mais do que isso, responder a pergunta que vocês tanto fazem, que eu tanto recebo, que tanto ronda aí e me sonda, né? Afinal, por onde eu começo a alfabetizar? Essa pergunta, né? Ela é a pergunta de milhões. Ela é a nossa maior chave do sucesso. É o que a gente almeja. Tudo bem? Então, hoje falando nessa alfabetização com propósito, com sucesso, com significado, nós vamos, né, para quem não estava ontem, fazer uma recapitulação.
para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Kelly, eu tenho alguns anos aí já na direção, tá? Na direção, mentira, na sala de aula, na direção faz um dia só. Eu assumi agora, né? Eu assumi ontem para quem não estava. Mas para quem não me conhece, eu sou a Kelly, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou mestre e doutora em educação. Entre todos os meus sonhos, o que me move dentro da minha profissão é acreditar que um dia o nosso país não terá mais crianças não alfabetizadas. E é por isso que eu estou aqui no digital, para chegar cada vez mais longe nesse nosso Brasil e compartilhar o meu conhecimento com todos vocês. Eu sou professora por opção, eu conquistei todos os meus títulos com garra, com coragem e sempre acreditando no que eu estava fazendo e que o que eu estava fazendo era para o melhor, que era para levar o melhor para os meus alunos. Chegar, né, até o final, até tudo isso, não foi fácil, assim como também não foi fácil para vocês. Eu tenho total consciência que para a gente conseguir e alcançar os nossos estudos, tudo que a gente almeja, não é fácil, né? Eu tive que fazer muitas escolhas, eu tive que, por vezes, abrir mão de muitas coisas para fazer a faculdade mesmo. Eu escolhia entre tomar banho e comer, porque eu chegava tão correndo do serviço, do estágio, né? E aí eu ficava. E agora, eu como ou eu tomo banho? Eu tomava um banho porque pelo menos eu ia um pouco mais gente pré-faculdade, né? E comendo, eu ia comendo o que desse pelo caminho, porque condições financeiras para comer lá na faculdade eu não teria. Né? O dinheiro que eu recebia era muito pouco, quem aqui já foi estagiário sabe disso, né? Ou quem está na condição de estagiário sabe disso. Então, o dinheiro que eu tinha era para quê? Para eu comprar as apostilas, porque no meu tempo ainda tinha isso. Os professores deixavam as apostilas no Xerox e a gente tinha que tirar as cópias ali para poder acompanhar as aulas. Então, eu sei o que vocês passam. Eu passei pelas mesmas coisas, eu estou aqui da mesma forma, dobrando empregos, né? Eu já trabalhei muito dobrando empregos e também conciliando com os meus estudos na época do mestrado, do doutorado. Eu já estava não na sala de aula, mas eu volto para a sala de aula exatamente para conseguir conciliar meus estudos. Então eu fazia a minha aula de mestrado e de doutorado em São Paulo, vinha correndo para São José. Minha mãe me encontrava no meio do caminho, me dava marmita, eu ia comendo no carro, coisa de 5, 10 minutos, nem não chegava a 10, para chegar na escola, já atrasada, levando falta na primeira aula, assumia a minha turma, dava aula até às 5, saía correndo, passava em casa, tomava banho e ia dar aula no ensino superior. Não é fácil, gente. A gente passa por diversas coisas e a gente não desiste. E aí, quantas vezes, né, eu não ouvi dizer, mas tá bom, você é professora, você tem férias 2 vezes por ano, você nem trabalha no final de semana, você só dá aula mesmo, né, e ainda é só meio período, né, vocês nem trabalham o dia inteiro, só vão lá meio período, e a clássica das clássicas, né, gente, até os alunos falam isso pra gente, pô, você só dá aula, você não trabalha? E eu brincava com os meus alunos, eu falava assim, não, eu não trabalho, eu só dou aula mesmo. Eu venho aqui, eu dou minha aula, depois eu vou para casa e aí eu me divirto. Eles ficavam assim, né? Olha, acho que eles queriam até ser professor. Muitos decidiram vai ver ser professor por causa disso. Porque eles não enxergam, as pessoas não entendem, né? Que o nosso serviço ali dentro da sala de aula, né, o ministrar a aula ali é uma das partes. Mas até a gente chegar ali, ó, teve muito ralo, teve muita preparação, né? Pois é, gente, nós somos iguais, nós acreditamos na mesma coisa, fazer a diferença na vida dos alunos, ser um professor reconhecido, valorizado, uma professora que tem o propósito, né? E hoje, nessa segunda noite, nós vamos olhar um pouquinho para trás e reconhecer quais foram os nossos erros, quais são os nossos acertos, e mais do que isso, reconhecer que a culpa não foi nossa, mas sim de nunca termos aprendido da forma correta e da forma que facilitasse a nossa prática. E mais do que isso,
que realmente nos ajudasse a fazer a diferença na sala de aula, na elaboração do nosso planejamento, na vida dos nossos alunos e até mesmo na nossa escola. Então, nós vamos entender melhor que não é você quem está errada, é o método que nunca te ensinaram. Você sempre fez o seu melhor com o que você tinha, com os resultados, né, que você tinha daquela realidade que você está inserido, daquela comunidade, mas esses resultados, por vezes, não começam a aparecer dentro da sua sala de aula. E isso também não é sua culpa, é que nunca te mostraram um método que seja uma base dentro da realidade da sua sala de aula e dos seus alunos. No meu método, né, ele parte do quê? Que o aluno, ele já sabe algo. Ele tem uma hipótese de escrita na qual ele já tem um conhecimento relacionado dos assuntos leitura e escrita. Ele já faz esse conhecimento dele enquanto uso nas suas práticas sociais, onde ele está inserido, de maneira real, com aquilo que ele vivencia. Então, ele olha lá o M do McDonald's, ele fala, é o mesmo M do Murilo, que é o meu irmão, né? É o mesmo M quando eu escrevo mamãe. Ele olha lá o C da Coca-Cola e fala, olha, é igual quando começa o nome do meu pai, que é Carlos. Então, ele consegue fazer esses estabelecimentos, essas aproximações e relações dentro daquilo que ele está inserido, e aí nós, professores, precisamos ser o quê? O mediador desse conhecimento. A gente vê que ele traz essa ação, que ele já faz essa prática, e nós precisamos o quê? Organizar, planejar, executar tudo de uma maneira muito organizada, para quê? Para termos esse guia para nos ajudar, para nos orientar. E a alfabetização com propósito, ela começa com 3 elementos básicos, que é a clareza, o planejamento e o acolhimento. Você não precisa reinventar a roda. Você precisa do quê? De direção, sensibilidade e estratégia. Você não está sozinha. Existe um caminho que nós vamos reconstruir juntas e um olhar sobre a alfabetização sem culpa, com um método e, mais do que isso, com o propósito. O nosso propósito sempre é o quê? Que todos os nossos alunos se alfabetizem, mas se alfabetizem de maneira que isso se torne algo prazeroso, com excelência, com prática social. Você sempre deu o seu melhor e agora é hora de ter as ferramentas corretas para começar a ter os resultados. O problema nunca foi você, foi a ausência de formação prática e intencional. Planejamento, ele não engessa, ele nos liberta. E alfabetizar com propósito muda tudo. Com o método certo, você volta a acreditar no seu potencial e principalmente no potencial dos seus alunos. Vocês precisam entender, enxergar, né, perceber que os seus alunos, eles trazem um conhecimento muito forte, muito grande. Eles trazem um conhecimento que ele é essencial, ele é base fundamental para a construção do conhecimento deles. E é aí que a gente entra na situação do quê, gente? Pensar no nosso aluno como um sujeito ativo. Por que a gente fala na importância da sondagem de hipótese de escrita? Saber exatamente o que o seu aluno já sabe, o que ele traz, o que ele tem de conhecimento. Porque a partir do momento que você enxerga o seu aluno como um sujeito ativo, participativo e inserido dentro dessa realidade, você começa a oferecer situações de aprendizagens que sejam próximas da sua realidade do seu aluno, né? Estou querendo dizer. Você começa a entender e a oferecer situações em que o seu aluno consiga ir dando o seu melhor. Você consegue mostrar para o seu aluno o quê? Que ele tem condições de ir além. E você mostra para ele que ele é capaz, porque você valoriza aquilo que ele tem e que ele traz de conhecimento. Então, quando você vai lá
ouve o seu aluno, dá a possibilidade para ele escrever do jeito dele, como ele pensa, da melhor maneira possível, dentro do seu desenvolvimento, você está dizendo e garantindo para ele o quê? Eu acredito em você. O que você sabe é importante. É você olhar e dizer, você tem algo bom já aí, e a partir disso que você me traz de conhecimento, nós vamos continuar avançando. E o seu aluno, diretamente, gente, diretamente, ele começa a te dar respostas muito positivas. Por quê? Quando eu vou lá e atinjo um ponto que realmente é necessário, aí ele começa a entender que tudo funciona, né? E ele começa a nos mostrar o quê? Os resultados. Durante muito tempo, nós fomos cobrados, né? Nós somos até hoje, cobrados por resultados, mas pouco formados para lidar com as reais necessidades dos nossos alunos. E qual é o resultado disso? A frustração, a culpa, o desânimo. Você sempre fez, né, o melhor que você tinha, e os resultados nem sempre vieram. E aí é por quê? Porque falta essa realidade, falta esse olhar. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre 4 pilares fundamentais que o professor precisa ter, né? Que ele precisa saber exatamente o que fazer. O primeiro é esse olhar do conhecimento prévio da hipótese descrita do aluno. A gente precisa entender que o nosso aluno, ele tem um pensamento sobre a escrita, e quando a gente tenta corrigir, né, que a gente tenta ali colocar, nós não estamos compreendendo como essa criança está pensando. Já desde 1979, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, ela vem falando dessa construção da escrita, mesmo antes da criança começar a escrever convencionalmente. Por quê? Porque ele está numa formulação de hipóteses, ele está testando ideias e por isso ele precisa ser respeitado. A criança, ela não copia passivamente, ela constrói as hipóteses sobre como o sistema de escrita funciona. E de acordo com o que ela vivencia, ela vai reconhecer e respeitar esse processo, né? Nós vamos ter esse respeito, e nosso primeiro passo para alfabetizar vai ser o quê? Saber exatamente diagnosticar em qual hipótese de escrita o nosso aluno se encontra, seja ele pré-silábico, silábico sem valor, com valor, silábico alfabético e alfabético. E nós vamos pensar nas estratégias compatíveis e corretas para cada um desses níveis. Então, se o meu aluno vai lá e ele escreve F para faca, ele está explorando essa relação entre o som e a letra. E ele precisa do quê? De intervenções focadas, né? Tanto em consciência fonológica, quanto no valor sonoro das letras, e não apenas copiar, né, na tentativa de imitar como a escrita se forma, mas ele conseguir entender que existe uma relação entre o som que ele ouviu, né, faca, fa. Então, por isso que ele põe o F de faca, e aí a gente dando subsídios para que ele também vá reconhecendo, identificando os outros sons, para conseguir construir a palavra. O segundo pilar é a importância do contexto social e o sentido da escrita. A escrita, ela precisa ter sentido social para a criança. Por isso que nós pensamos sempre em situações reais e significativas. Por isso que quando a gente fala, tem que começar a trabalhar a partir de textos. É porque o aluno precisa ter essa relação com como a escrita é feita, a partir de que contexto a escrita é inserida. Então, por isso que a gente começa com as cantigas, com as listas, com os bilhetes, com os convites, com a receita. A leitura do mundo, ela sempre vai ter essa precedência à leitura da palavra. Ensinar não é transferir um conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua construção. Se a escrita não tem função para a criança, ela não vai ter valor ao aprendê-la. Lembra do que nós falamos ontem, né? O aluno faz muito rápido, o aluno faz de qualquer jeito, o aluno entrega por entregar. Por quê? Porque aquela atividade não está tendo sentido, não está tendo uso, né? Ele não enxerga a função por detrás daquilo. E a linguagem, ela não é neutra. Escrever, ler e escrever
são atos sociais, que só fazem sentido quando eles estão inseridos na realidade concreta, tudo bem? Então, na prática, a gente vai usar os textos geradores, como o bilhete, o convite, a receita, a propaganda, que faz parte do cotidiano infantil, vai despertar essa curiosidade, esse engajamento e necessidade real de ler e escrever, né? Quando a gente vai trabalhar um bilhete, né? Um, um colega ali, alguma situação que está gerando ali algo que precisa ser estruturado. Então, eu preciso entender o quê? Tem um senso de pertencimento. Então, eu vou avisar que amanhã o colega tal, né? Nós vamos avisar para a turma que amanhã o colega tal vai trazer um bolo para cantar parabéns na sala. Quem quiser trazer um presentinho, legal. Tem uma motivação, tem um porquê. E aí entra a minha prática de pessoa, né, que está ali construindo conhecimento, de fazer o quê? Qual é a estruturação correta desse bilhete? Como que esse bilhete se organiza? Então, nós vamos fazer ali a nossa parte de organização e estruturação daquele contexto ali. Então, o bilhete começa com o nome de quem vai, a gente tem que pôr o assunto, o dia, o horário, o que vai acontecer e o agradecimento. É coisa simples, mas ele tem uma estrutura ali correta. Quem sabe isso? O professor. Quem escreve isso? O professor. A partir de uma construção que? Coletiva dentro da sala de aula. Observem como é uma situação muito simples que a gente consegue fazer muito rapidamente, mas há toda uma exploração de contexto, por que a gente está escrevendo, para que a gente está escrevendo, como que a gente vai escrever, qual é a informação que a gente quer passar. E aí entra o terceiro pilar fundamental, que é o professor como esse mediador do conhecimento. Ele tem um papel ativo, né? Que é o quê? Identificando o nível atual do seu aluno e propondo desafios possíveis, nem fáceis, nem impossíveis, mas possíveis, nós estamos, né, não só ensinando tudo ao mesmo tempo, mas nós estamos mediando, nós estamos provocando, nós estamos acompanhando a aprendizagem. E essa aprendizagem, ela se dá por meio do quê? Da interação social. Eis a importância dos agrupamentos produtivos. Esse é um outro papel, né, dentro desse terceiro pilar, do professor como mediador do conhecimento, porque nós precisamos saber exatamente como que nós vamos organizar aí a nossa turma para que exista essa interação, mas também uma construção do conhecimento. Por quê, gente? Ela não acontece no espaço entre o que o aluno, a aprendizagem, ela vai ocorrer exatamente nesse espaço entre o que o aluno já sabe e o que o professor está vindo ajudar ele a saber. Está mostrando para ele como que se dá esse processo de construção e uso na prática. E aqui nós temos que pensar na importância fundamental do nosso papel. Por quê? Durante essa prática, nós vamos estar observando, nós vamos estar escutando, nós vamos estar questionando, nós vamos estar propondo desafios na medida certa, nós não vamos entregar tudo pronto, nós não vamos exigir nada além do possível, nós vamos ser quem? O guia, que tem sensibilidade, que estimula, que instiga essa autonomia progressiva, né? E aí, como exemplo, para a gente enxergar, assim como eu fiz agora com o bilhete, que com certeza vocês conseguiram entender, ao invés da gente corrigir a palavra errada, vamos começar a questionar os nossos alunos. Como será que escreve isso? Vamos pensar juntos? Provoque reflexões de aprendizagem ativa nos seus alunos. Leve os seus alunos a pensar, a construir, a ter significado, a sentir esse significado. Mostre para o seu aluno que o aprender também é um despertar por conhecimento. E esse despertar, ele traz curiosidade, ele instiga. O aluno quer sempre mais. A nossa aula se torna algo prazeroso, se torna algo que o meu aluno quer vir. Sabe a novela? Por que a novela acaba no ponto alto? Porque daí amanhã as pessoas vão voltar. A nossa aula, ela tem que ser a mesma coisa.
ela tem que instigar tanto o nosso aluno, ela tem que ali rodear tanto o nosso aluno, cercar tanto, porque amanhã ele quer voltar. E a hora que você começa, ele fala: nossa, eu estava esperando porque eu vi isso, eu na minha casa pesquisei, eu perguntei para minha mãe, eu não sei o quê. Ele está motivado, ele sente que aquele ambiente que ele pertence e que ele está aprendendo tem total significado. E mais do que isso, né? Ele faz parte deste significado. Tudo bem? O quarto pilar fundamental é o planejamento intencional e o uso de estratégias eficazes. Planejar, gente, é antecipar o caminho, prever as dificuldades, propor e já preparar as boas perguntas, trazer boas práticas de aprendizagem para a sala de aula. Magda Soares, ela já fala disso há muito tempo. A importância de nós organizarmos o ensino em torno de conteúdos linguísticos. Olha o que nós falamos ontem. Lembra que ontem eu respondi essa pergunta? Ah, a senhora vai falar do método fônico, a senhora prioriza? Vocês viram que eu fiz o exemplo, né, da faca e tal. Então, assim, ele está envolvido, né? E ele está envolvido quando? Dentro do contexto sociocultural da criança, da realidade em que ela está inserida, dos conhecimentos prévios que ela já traz relacionados ao assunto que a aula está instigando, que está trazendo ele para essa aprendizagem. O planejamento, como, né, ele é um propósito. Ele não é para ser seguido ali como um passo a passo, né? Ele é um direcionamento. Nem sempre ele vai ser um norte único. Você vai precisar retomar, você vai precisar voltar, você vai perceber que houve uma dificuldade. Se houve uma dificuldade, alguma lacuna não foi completa. Então, eu preciso voltar, eu preciso estar atento. O planejamento, ele é totalmente flexível. Por quê? Porque ele sempre vai estar com esse olhar para o aluno e a melhor escolha e a forma de ensino que eu vou ofertar para o meu aluno. Então, ele não está ali pronto, estanque, parado. O planejamento, ele é um ato pedagógico. É onde nós mostramos que acreditamos no avanço real dos nossos alunos. Eu vou pegar aqui um exemplo do meu material Alfabetizar com Propósito, né? Algumas de vocês já foram falando ontem, que já tinham visto. Quem não conhece, ele é um material composto por, tá? Ele começa com um direcionamento das práticas docente. Aqui você vai encontrar toda a apresentação, quem é a professora Kelly, por que esse material foi criado, como ele foi criado, o que você vai encontrar de situações de aprendizagem, quais são os eixos, quais são os temas, e você vai encontrar todo um direcionamento para o que ser trabalhado, principalmente nesse primeiro bimestre, pensando em alfabetização. Esse material ele foi pensado e elaborado a partir do quê? Das habilidades da BNCC. Então, ele já foi sendo esmiuçado bimestralmente para que vocês tenham acesso a um conteúdo já definido. Então, ele está dividido em 4 unidades. A primeira é o nome, a segunda, o alfabeto, a terceira, as listas, e o último são as cantigas, né? E, para fechar, o quinto é o compartilhamento do que aprendemos, que é uma consolidação de tudo que foi apresentado. Tudo já vem com as habilidades da BNCC, os objetivos. Ele vem com todo um direcionamento. O que precisa ter num ambiente alfabetizador, qual é o papel da coordenação, da gestão, qual é o papel do professor quando ele acolhe, intervém. Então, ele tem todo um direcionamento e aí ele chega nessa base fundamental, que é o planejamento intencional, que é a rotina. A rotina, ela vem com toda uma estrutura explicativa para vocês entenderem e vem com um modelo grande. Por quê, gente? Certamente aí na sua cidade você deve ter algum material que você precisa seguir e é cobrada por isso. Quem é da rede privada, principalmente, né? Então, eu já organizei nas aulas de língua portuguesa e já fiz as lacunas para você conseguir encaixar o material do método K, né? Que é o alfabetizar com propósito. E para vocês perceberem como ele é direcionado, deixa eu achar aqui um momento, para mostrar para vocês a importância desse direcionamento para vocês,
e essa compreensão, né, de que ele não é algo que vai te deixar ali parado. Ó, vou pegar esse daqui. Aqui ele tem toda a orientação. O professor introduz a proposta, tal, tal, tal. O professor circula e pergunta sem corrigir. Como você pensou para escrever? O que essa letra representa? Você vai indicar, né? Você acha que falta alguma coisa? O foco é o pensamento do estudante. Após todos escreverem, aí sim apresenta o cartão, compare coletivamente, então tem tudo um direcionamento. Nunca apagar ou reescrever por cima. Convide alguns estudantes para explicar como pensaram, por que eles escolheram as letras certas, fortaleça a oralidade, a autoestima e a consciência linguística. E aqui, ó, já vem direcionando o que você precisa ter aqui, né, para conseguir fazer aí o desempenho. Todos que estão no vermelhinho, tá vendo? Ó, é o que vocês precisam fazer antes para a atividade ser executada com sucesso aí dentro da sua aula. Eu quero achar uma. Ó, aqui ele tem uma dica de ouro da Pro, ó. Aqui. Para que este momento não leve tanto tempo, sugiro que leia as hipóteses de cada um estudante anteriormente, já marque o que será solicitado de informação importante no livro. Assim, os estudantes realizarão esse processo com mais agilidade. Então, ele tem algumas dicas também que vão te mostrar e te orientar a melhor forma de você estar conduzindo. Eu quero achar agora aqui uma que tenha relacionado. Eu tenho dizendo quando é para ser em grupo, quando que é para ser individual. Eu queria achar alguma, que eu vou rodando assim. Aqui, ó. Sempre mostra, ó. Prepare o ambiente, receba os alunos, se possível, dê uma lembrança, tire uma. Então, a gente sempre vai orientando de uma forma que seja um condutor, que você consiga um planejamento que tenha essa intencionalidade, que tenha este direcionamento. Ele diz até, gente, ó, deixa eu achar aqui, os agrupamentos produtivos que precisam ocorrer do alfabeto. Deixa eu achar aqui na do alfabeto. Na do alfabeto tem, ó. Forme as duplas seguindo as características de cada estudante de acordo com a sua hipótese escrita. Estudante pré-silábico, identificam o som inicial pela escuta, pintam com apoio do colega. Estudantes silábicos e silábicos alfabéticos relacionam som e letra, justificam oralmente. Então, ele já vai te dando orientações e conduções para você conseguir construir um conhecimento. Percebam que é diferente quando vocês abrem lá um material que ele tem uma sequência, assim. E, por vezes, a sequência ela não está nem numa ordem cronológica de crescimento de conhecimento. Ela só tem uma sequência ali de uma série de atividades. E aí é a hora que a gente acaba se perdendo, né? O que eu estou dando tá fácil, tá difícil, aí por vezes eles fazem correndo de qualquer jeito. Então, a gente precisa pensar o que nós estamos querendo, o que nós estamos querendo alcançar efetivamente na vida, na ação, enquanto professor e na alfabetização dos nossos alunos. E aí vem a resposta, né? O que determina se o nosso aluno está aprendendo ou não, não é só o conteúdo, mas como que esse conteúdo é apresentado e como que ele vai se conectando com aquilo que ele já sabe. Na prática, gente, um bom planejamento, ele sempre considera o quê? O diagnóstico da turma, as hipóteses descritas, os objetivos reais de aprendizagem. Aqui, ó, a gente também já coloca. Então, a unidade, ela começa já falando quais são os objetivos da unidade, quais são as habilidades da BNCC. Aqui, ó, escuta dos conhecimentos prévios dos alunos. Esta atividade número 1, primeiro momento, ela não tem atividade escrita, porque ela é um momento de escuta. A gente precisa muito saber isso. Por vezes, nós chegamos tão ansiosos em querer fazer, que a gente não escuta os nossos alunos. Então, aí a gente comete o erro do quê? Eu vou ser a primeira professora que vai mostrar para o meu aluno que essa daqui é a letra A. Doce ilusão, a gente falou isso ontem,
né? Não somos os primeiros, tá? Não é repetir atividades, né? Ficar ali fazendo, mas sim fazer escolhas conscientes, né? Que texto que eu vou usar, que proposta eu vou aplicar, qual é a finalidade que eu quero. Todas as orientações, se vocês perceberam, elas sempre têm um antes, um durante, um depois, né? Eu vou ler aqui uma que é o segundo momento, ó. Retome a conversa da aula anterior sobre as letras que vemos todos os dias. Reforce com eles que essas letras representam sons, e aí vai indo, né? Em seguida, apresente aos estudantes revistas, livros, ou seja, eu tive um antes, eu retomei, eu relembrei, eu reforcei conteúdos que ontem eu falei. Agora eu estou entrando no conteúdo do dia. E aí vem toda a orientação, aí ó, fechamento, roda final. Pergunte aos estudantes: o que aprendemos hoje sobre as letras? Por que as letras e este alfabeto é tão especial para a nossa turma? Encerre o momento dizendo que esse alfabeto é o da turma e que conta a história deles. Percebam que tem toda uma valorização, tem todo um reconhecimento, uma identificação, uma identidade. Por que que isso gera significado, sentido, aprendizagem? Porque ele fez parte do processo de construção. Não é diferente do que eu chegar lá, levar, porque a gente tem muito isso, né, gente? A gente tem muito o fato de querer tudo esteticamente bonito. Aí o que a gente faz? A gente mesmo monta as coisas, já leva tudo bonito e cola tudo lá na sala. Aí os alunos chegam e falam, nossa, a sala ficou linda. Mas ele nem entende o que aquilo ali está fazendo ali. Ele vê como beleza estética, né? Que nem aqui, ó, eu tenho um cenário. Mas não é isso, né? Qual é o nosso objetivo maior? Pensando nisso, nós vamos perceber aí numa situação. Quando a gente percebe que a maioria dos nossos alunos, né, estão ali no nível silábico, seja ele com ou sem valor, a gente vai priorizar atividades com foco na segmentação oral, na análise sonora, nos jogos de sílabas, mas sem excluir o quê? Os outros níveis. Então, nós vamos fazer o quê? Os grupos produtivos, as rotinas, né, diversificadas, que é ali a orientação, e a gente vai conseguir fazer aí todo um processo. Tudo bem? Esses são os pilares fundamentais. Eu vou retomar o nome deles só para vocês aí tomarem nota e se organizarem, né, para conseguir ter uma sequência. Primeiro, levantamento do conhecimento prévio dos nossos alunos e qual hipótese de escrita eles se encontram. O segundo pilar é o contexto social e o sentido da escrita. A escrita sempre deve partir de textos reais, de situações de uso social. O terceiro pilar, nós somos os professores mediadores do conhecimento. Nós sabemos exatamente onde vamos atuar, como vamos atuar, quais os desafios e principalmente nessa interação social. O nosso quarto pilar é o planejamento intencional e o uso das estratégias que sejam eficazes. É nós sabermos exatamente o que vai acontecer antes, durante e depois. Agora, papel e caneta na mão, porque amanhã vocês vão aplicar esta sequência que eu vou trabalhar com vocês agora. Eu vou ensinar todo um passo a passo. Vocês vão fazer. E aí, o desafio de hoje, ontem, era trazer um colega, né? Hoje o desafio, e escrever lá no Instagram, né? O que mais gostou da aula. Hoje o desafio vai ser o seguinte: você vai aplicar essa atividade, porque eu vou te dar um passo a passo, eu vou te dar uma atividade, uma sequência prontinha. Você vai chegar amanhã, vai aplicar na sua sala. Não adianta falar, ai, Kelly, eu não tenho material. Não tem material. Vocês vão ouvir aqui agora. Vocês vão anotar e vão fazer. E aí vocês vão tirar fotos do momento, ou da aplicação da atividade, ou da interação, o que vocês acharem melhor. Vão colocar lá no Instagram de vocês e vão me marcar no Instagram e a gente vai republicando aí, vocês vão colocando.
Ah, Kelly, eu não sou boa de tirar foto nem nada, mas eu vou lá e vou escrever um relato para você. Fiz, deu certo, consegui ver a interação, a aprendizagem dos meus alunos e tudo mais. Ah, Sônia, o meu Instagram, vou até mostrar a fotinho, né? Para vocês verem, quem não me acompanha, já me seguir lá. Você ainda não me segue, vai me seguir lá. Eita, meu celular tá bugado. Peraí. Deixa eu abrir para mostrar bonitinho, né? Não vamos fazer coisa mal feita, não. Ó, assim, ó. Oi, meu Jesus amado. É Kelly Barros. Kelly Barros. Opa, vocês já me acham. Ah, ele fica com esse negocinho aqui na minha frente, gente. Não dá para vocês verem, eu? Sai daqui. Ó, essa fotinha aqui, ó. Tá bom? Kelly Barros. Me procurem lá. O certinho, né, que é o que aparece aqui, ó, é Kelly, underline Barros, underline doutora. Bom? Então, anotem aí o passo a passo, vão lá e aí vocês vão me contar. Nós vamos primeiro definir um gênero textual, não foi isso que eu falei que a gente tem que ter? Então, o nosso gênero textual vai ser convite, tudo bem? Então, vocês amanhã vão trabalhar com os alunos de vocês, convite. Primeiro passo amanhã vai ser o seguinte: vocês vão levantar os conhecimentos prévios dos alunos de vocês e vão registrar num sulfitão para fixar lá na sala. Então, vocês vão perguntar: alguém aqui já recebeu um convite? Aí eles vão falar: sim, não. Convite para quê? Eles mesmos já vão começar a falar, né? Ah, um convite para ir no casamento da minha prima, um convite de aniversário. Legal. Ótimo, então eles têm um conhecimento sobre convite. Você percebendo que não tenha, leve convites que você possa ter na sua casa. Convite de festa, convite de casamento. Caso não tenha, procure modelos prontos na internet e leva para mostrar pelo menos a imagem para eles. Tudo bem? A segunda pergunta vai ser: o que dizia nesse convite? Aí eles vão falar o dia do casamento, o dia do aniversário, o tema do aniversário, do que ia ser a festa, tudo bem? E para que serve um convite? Vocês vão questionar eles, e aí eles vão começar a falar. Serve para a gente saber o dia, o que mais? Aí eles vão falar se tem que ir vestido, né? Se for uma festa temática, às vezes tem que ir vestido. Observe se eles estão atentos em coisas específicas do bilhete, do tipo, tem a hora? Eles vão falar, tem a hora que começa a festa. Quando você falar isso, automaticamente eles também já vão lembrar do quê? Da data. Tem que ter o dia do aniversário, da festa, do... Ah! O que mais? Se eles não perceberem, mostre para eles a importância de ter o quê? O local, né? Então, um convite, ele tem todo um objetivo. Eu estou te convidando para a minha festa de 15 anos, no dia 5 de março de 2026, sábado, às 19 horas, no Salão de Festas Cantinho Feliz, na Rua Mar del Plata, número 97, no bairro X, ok? Sua presença é muito importante. Vá fantasiado de super-herói. Perfeito? Então, tem toda uma orientação. Se eu não ler tudo, eu não vou chegar lá de acordo nem no horário, nem com a vestimenta, nem tudo mais. Hoje em dia, a gente recebe muito convite desse nível, né, gente? Vou fazer um churrasco para o meu aniversário. Traga 1 quilo de carne, só bebida. É a gente que faz a festa toda, né? Então, assim, se a gente não lê tudo, a gente chega lá com as mãos abanando e ainda passa vergonha na frente de todo mundo, porque a gente não leu todo o convite, ainda mais agora que vai para o WhatsApp, né? Então, explicou todo ali o contexto, mostrou a estrutura e tudo mais. Beleza? Diagnóstico levantado, aí pergunta assim para os seus alunos: o que vocês já sabem sobre convite? E aí volte lá e comece a ler. E veja se alguma informação não ficou perdida. Tudo bem? Veja se algo não ficou ali no ar.
Então, faltou colocar um endereço, faltou colocar se vai ter traje ou não, se tem que levar alguma coisa ou não. Retomando lá a leitura, lendo e apontando termo a termo para eles irem acompanhando e percebendo que aquilo que eles falaram foi devidamente registrado. Essa seria a aula só de amanhã, só que eu vou dar uma sequência para vocês, hein? Então, essa é a aula de amanhã, beleza? Mostra lá um convite para eles, fixa lá do lado do que eles fizeram e deixa lá na sala, tá bom? Dia 2, então amanhã é quinta, sexta-feira. Você vai levar um convite grande para a sala, você faz um sulfitão ou imprime, leva, cola lá na sala, e aí agora vocês vão observar e analisar os elementos fundamentais que tem que ter num convite. E vocês vão circular. Então, tem que ter qual é o tema da festa, tem que ter qual é o dia, tem que ter qual é o horário, tem o endereço. E aí vocês vão registrar ali tudo que é fundamental para que eles enxerguem e vão retomar nos registros da aula anterior. Vamos ver se tudo que nós falamos está presente neste convite? E aí a gente vai circulando e vai checando. Tudo bem? Aula 2, finalizada. Então, eu voltei, valorizei o que eles fizeram, o que eles trazem, trago um, a gente checa e valida os conhecimentos e está lá fixo. Beleza? Aula 3 para começar segunda-feira. Agora nós vamos fazer uma apresentação, né, e uma exploração ali dentro daquilo que a gente fez, mas agora montando um convite. Vamos ver se os nossos alunos estão recordando tudo aquilo que eles colocaram como elementos fundamentais para a escrita de um convite e vamos fazer o nosso ali na sala de aula. Então, você coloca um tema específico, nós vamos fazer um convite de aniversário, sei lá da nossa escola. Então, a nossa escola esse ano vai fazer tantos anos e a gente vai convidar as pessoas como se fosse ter uma festa aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos fazer um convite. E aí vocês vão começar. Todo o processo de escrita, eles vão ditando e vocês vão escrevendo. Acabou, vai fazer o quê? Voltar lá nas informações iniciais e vamos ver se nós colocamos todos os itens fundamentais. E aí a gente vai lendo e vai checando. Se você, enquanto eles escreveram, perceberam que eles pularam o endereço, pule. Na hora de verificação, eles têm que observar isso, falar, a gente pulou o endereço. Não tem onde é o endereço da nossa escola. Realmente, não tem o endereço. E agora, como vamos fazer? Vamos colocar. E aí eles vão falar e você completa ali o convite, né, de forma que ele fique certinho. Deixa fixo lá na sala. Tudo bem? Terça-feira, você vai colocar os alunos para trabalhar em agrupamento produtivo e você vai fazer ali as intervenções por nível. Tudo bem? Para cada grupo, você vai dar um tipo de atividade, sempre voltando no assunto principal, que é o assunto convite. O aluno pré-silábico, ele não vai dar conta de escrever convite, certo? Certo. Mas ele vai dar conta de um elemento fundamental que tem no convite, que é o nome de pessoas, escrita de nome próprios. Então, você vai colocar os pré-silábicos para fazer uma lista com as letras móveis, pode também ser escrito, as letras móveis é mais pelo dinamismo, para eles escreverem uma lista com nomes. Você determina 10 nomes, 8 nomes, veja ali uma quantidade de nomes e eles vão estar fazendo isso. Pode ser em duplas, pode ser em trios, em grupinhos, mas eles têm essa função. Os alunos silábicos com e sem valor, eles vão estar fazendo ali com o apoio visual, né, de nós professores, a montagem de um convite dentro dos conteúdos ali que já estão determinados. Então, que nem a gente não vai pôr o nome, então eles vão ter que ir lá encaixar a plaquinha do nome. Não vai ter a palavra data, então onde tem a data, ele tem que ir lá e completar a data.
Não está escrito local, então ele vai lá e coloca. Não está escrito, sei lá, o horário, ele vai e coloca o horário. Então, ele vai encaixar elementos ali já escritos, né, que são as lacunas, as plaquinhas, e ele vai encaixar para ver se ele consegue. Também pode ser em dupla, você pode colocar o silábico sem valor com o silábico com valor, pode ser em trio, você consegue fazer uma miscigenação aí bem tranquila. Para os silábicos alfabéticos, é a mesma atividade que essa, só que agora não é com plaquinhas de palavra, agora ele precisa escrever. Então, você dá só com a lacuna, e ele tem que completar as palavras e os elementos que estão ausentes ali no convite e completar da melhor maneira, né, melhor maneira possível. Tudo bem? O alfabético, ele já vai ter uma outra missão. A missão dele é escrever um convite. Aí eles podem já estar em duplas e eles vão fazer a escrita de um convite lá que vocês já determinaram. E vocês vão acompanhar como é que está esse processo. Vocês perceberam como todo mundo da sala está trabalhando e todo mundo está pensando na mesma situação? Mas cada um está dentro do seu nível? Cada um está sendo respeitado? Ninguém está sendo deixado para trás? Feito isso, a gente vai fazer o que na quarta-feira? Vai recolher, né, os bilhetes dos alfabéticos, vai escolher um, né? Aí a gente vai ir por partes, agora a gente vai dividir em partes. Vai pegar um, a gente vai no primeiro dia corrigir somente questões ortográficas. Então a gente vai colocar na lousa, como eles fizeram, né? Refletir ali, e do lado a gente vai fazer a escrita correta. Primeiro dia, somente ortografia. Segundo dia, nós vamos pegar também de um aluno alfabético, e a gente vai organizar elementos do texto. Então, a gente vai ver um aluno que escreveu faltando elementos, a gente vai colocar lá e vai corrigir. Nesse, não pode ter erro de ortografia, a gente já faz as correções, só faz o erro de estrutura. No terceiro dia, a gente vai corrigir a questão de estruturação. Então, ele escreveu tudo junto e misturado. Então, a gente vai estruturar corretamente. Beleza? Observem que nós construímos 3 vezes, cada um com um foco direcionado. E aí chega a nossa produção final, que daí a gente faz o agrupamento correto, agora em duplas produtivas, e aí eles vão fazer a escrita de um bilhete para ver se eles se aproximaram o máximo possível dessa construção. Percebam como a construção, ela é crescente, né? Eu comecei ali e fui indo. E quando eu faço essas questões de visual e a partir do que os alunos produzem e uma correção coletiva, todos se sentem parte do processo, eles começam a enxergar. E aí, quando eu proponho lá a última, né? A última situação, eles já têm conhecimento suficiente. Eles já colocaram muitas coisas em xeque para perceber como que se dá. É diferente, gente, do que nós passamos. Todos nós lembramos disso, né? Volta de férias, o que a professora falava? Escreva uma redação sobre suas férias. O que a gente fazia? Ai, meu Deus, o que eu vou escrever? E rodava para lá. Eu só brinquei na rua, porque no nosso tempo, né? Eu, pelo menos, eu só brincava na rua. Não tinha essas viagens que eles têm hoje. A gente brincava na rua e olha lá, quando não estava de castigo em casa, né? Aí ficava lá. Aí a professora falava a palavra mágica, falta 10 minutos, quem não acabar não vai sair para o intervalo. Misericórdia, a gente virava ali uma psicografia. Tchac, 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 tchac. E a gente ainda tinha na cabeça aquela estrutura, né? Começo, meio e fim. Aí o que a gente fazia? Muito espertamente, contava o tanto de linhas que ela mandava, contava, escrevia do lado, né? Aí quando estava acabando, o que a gente fazia? Fim. Escrevia um fim bem grande, assim, bem bonito, bem decorado, tipo o filme de contos de fadas, e aí a gente entregava a redação ali com qualquer coisa que veio na nossa cabeça, que a gente inventou do nada. Por quê? Porque não tinha esse conhecimento construído, não tinha essa lapidação. Tudo bem? E aí a gente encerrou aí.
Perceberam que alfabetizar com propósito, né? Não é uma receita pronta. Ela começa a ver o nosso aluno como sujeito, que ele tem hipóteses, que ele tem ideias, que ele tem saberes. E quando o professor deixa de ser um repetidor de tarefas e passa a ser um estrategista, um observador, um mediador da aprendizagem, a gente começa a ter resultados. O planejamento eficaz, as estratégias corretas, né, vão trazer e vão fazer com que todos os seus alunos se alfabetizem de verdade, com sentido, com resultado real, com significado. Se a aula de hoje, né, te ajudou aí a despertar, imagina o que a gente pode fazer juntas aí quando eu estiver te acompanhando no método, com clareza e tudo mais. Então, vem comigo no passo a passo dessa alfabetização com propósito, porque alfabetizar com intenção, gente, muda tudo e transforma vidas. E amanhã vai ser o nosso último dia e eu espero, né, você e mais duas amigas, duas amiguinhas. Traz aí mais duas pessoas para participarem, né? Convida, manda lá o link, porque a gente vai começar ali a ver sentido. Eu tenho certeza que vai valer a pena, que deve estar valendo a pena, né? Haja visto que todas aí praticamente voltaram hoje para ter esse novo olhar de como que se alfabetiza com propósito. Saber e sentir, né, que você não está sozinho, e mais do que isso, aprender faz toda a diferença. E amanhã mesmo você vai colocar, eu tenho certeza, todo esse seu conhecimento em prática, e você vai começar a ter resultados e ver resultados, ações práticas na sua turma. Então, eu espero todas vocês amanhã para a aula. E o mais importante, né, que eu tenho certeza que você vai sair dessas 3 noites sendo uma professora com propósito, uma professora que você sempre quis ser. Como hoje, né, não poderia ser diferente, eu não posso deixar aí de colocar, né? Tira uma fotinha aí, vou até fazer uma pose, tira uma foto nossa, muito bem. Coloque aí nas suas redes sociais, né? Eu sou uma professora com propósito. Coloca lá e me marca nas suas redes sociais e vai subir aí para vocês, como todas as noites, a lista de presença. Então, foi e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu espero todas vocês amanhã. Não deixem de participar, tá bom? Eu espero vocês. Eu estou subindo aqui a lista. Então, quem não conseguiu ontem, não se preocupa, não deixa de assinar a de hoje, que daí a gente consegue ver, a gente consegue rastrear por aqui e ver o seu nome, você aí online, tá bom? Então, fiquem tranquilas, já terminou. Ó, vou colocar aqui de novo, mais uma vez. Então, está aí o link da presença. É um imenso prazer participar com vocês. Eu vi ali que a Júlia, né, o filho, vendo que acabou, correu lá para dar um beijinho. O meu, ó, veio correndo, viu? Falando boa noite, tudo mais. Ele já correu aqui para. Ele já está antenado, né? Gente, uma boa noite. Muito obrigada pela participação, pelo carinho. Coloquem em prática, estou subindo mais uma vez a lista, tá? Quem não assinou ontem, assina aqui. Quem teve algum problema, entre em contato no grupo do WhatsApp, vê lá o administrador e pede para ele mandar para você também, que ele já valida, tá bom? Foi um imenso prazer. Eu espero todos vocês amanhã, tá? Um beijo. Eu vou deixar aqui fechadinho a câmera e a imagem, mas eu vou subir mais algumas vezes a lista para todo mundo conseguir assinar. Muito obrigado pelo carinho e até amanhã.